Vamos dar continuidade no capítulo sobre engorda de peixe. Vamos fazer uma demonstração como que é realizado o povoamento de um tanque. O primeiro passo é determinar a área do tanque, bem como a sua vazão, ou se tiver mais de um tanque, as áreas e suas respectivas vazões. No caso hipotético, o nosso tanque tem 1 hectare, ou seja, 10 mil metros quadrados. A vazão que ele recebe é de 10 litros por segundo por hectare. Este é um fator muito importante quando se fala em número de animais por área. Se eu não tenho a vazão ideal, que é 10 litros por segundo por hectare, se eu tenho uma vazão menor, provavelmente eu terei que diminuir a quantidade de indivíduos pelo meu tanque, ou até mesmo utilizar de sistemas de aeração complementar para a oxigenação. No caso aqui, o caso hipotético, a minha opção é o cultivo convencional, onde eu coloco o peixe e retiro esse animal depois de 1 ano de cultivo, com peso médio em torno de 1 kg por unidade. Vou fazer uso de fertilização e calagem para correção da qualidade de água, e a fonte de oxigênio é a única forma possível através da atividade fotossintética. E em casos emergenciais eu vou me utilizar do sistema de aeração. Como forma de alimentação, apenas utilizaremos ração balanceada do tipo extrusada. Lembrando que aqui nós iremos utilizar um cultivo de peixes onívoros, onde eu vou trabalhar com rações cujo teor de proteína irá variar entre 25% e 35%. A opção então é o policultivo, e aí surge a primeira pergunta: quantos peixes eu vou utilizar? De acordo com o sistema de cultivo e a disponibilidade de água e insumos, vou utilizar 1 alevino por metro quadrado. Como meu tanque tem 1 hectare, ou seja, 10 mil metros quadrados, eu vou precisar de 10 mil alevinos. E aí surge outra questão, ou outra pergunta: quais são as espécies que eu vou utilizar? Inicialmente, nós vamos escolher uma espécie principal, que seria um peixe onívoro e de boa comercialização. Como exemplos temos o pacu, o tambaqui, o matrinchã, o piau, etc. Minha opção, no caso aqui, é utilizar o pacu. Mas se eu quisesse mesclar 2 ou mais das espécies que eu citei anteriormente, poderia. Eu poderia colocar pacu e tambaqui, poderia colocar pacu, tambaqui, matrinchã e piau. Isso não vai interferir em nada. Como vou trabalhar em policultivo, vou utilizar as seguintes proporções, porque agora eu vou ter que utilizar os níveis tróficos que eu tenho no tanque, ou seja, os níveis de produção de alimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar 65% de alevinos de pacus, num total de 6.500. Então, a opção minha no policultivo, não vou utilizar 100% de pacu, vou colocar 65%. Os 35% restantes eu vou adicionar peixes que vão ser, vamos dizer assim, que vai aproveitar os demais níveis tróficos. Agora vamos pensar nos demais espécies do policultivo e colocando as suas respectivas funções. Então tem aqui o pacu, que vai entrar em maior quantidade. No nosso povoamento realizado na forma de policultivo, 10% eu vou colocar de carpa prateada, que é o limite, ou seja, 1.000 alevinos. Ela é fitoplanctófica, vai controlar o excesso de algas. Capacidade limite é 10%. Poderia colocar 5,
7, 8, porém acima de 10% nessa área de 1 hectare não poderia extrapolar os 1.000 indivíduos. Vou colocar 10% de carpa cabeça grande, ou seja, 1.000 alevinos. Ela se alimenta do quê? Se alimenta de zooplâncton. Fitoplâncton e zooplâncton é o resultado da fertilização do tanque. Se eu não colocasse nenhum desses dois indivíduos, praticamente eu ia ter desperdício de insumos por causa do quê? Por causa da dispersão ou a perda na circulação da água do zooplâncton e do fitoplâncton. 10% de carpa capim, também cerca de 1.000 alevinos. Do que essa carpa capim vai se alimentar? Apenas da vegetação aquática que poderá surgir, como brotações de aguapé, de taboa, vai se alimentar da vegetação do tipo grama-batatais, que fica no entorno do tanque. Então é outro indivíduo também que não vai precisar de ração. 5% de curimbatá, também é a capacidade limite, ou seja, 500 indivíduos. Ele é um peixe iliófago, ele se alimenta daquela fauna bentônica existente no fundo do tanque. 4% eu vou colocar de tilápia, tá? Que seria em torno de 400 indivíduos. Ela é detritiva, ela se alimenta de detritos. Que tipo de detrito que é esse? Pessoal, o pacu, quando eu utilizo da ração, ao ele se alimentar, ele não tem a capacidade de absorver tudo que está presente na ração, porque a digestibilidade dele gira em torno de 70% a 75%. Então, o que vai acontecer? Ao excretar esse animal, elimina nas fezes parte da ração que não foi digerida. E a tilápia vai se alimentar desses restos de ração. E o qual é interessante disso? É que, no caso, não teríamos essa ração sendo desperdiçada no meio ambiente e, consequentemente, não estaria sofrendo um processo de decomposição. Vou colocar também 1% de traíra, ou seja, 100 indivíduos, para o controle de peixes invasores. Isso é muito importante também, porque no meu sistema de cultivo eu vou ter peixes que entram no tanque na forma de invasão. De que forma? Vem, por exemplo, aderido na pata ou nas penas das aves que pousam ou que dão mergulho num ambiente aquático próximo do meu tanque de piscicultura e depois vai fazer esse mergulho. Então a traíra, ela vai controlar essa vegetação, essa população invasora. E um detalhe, não há risco nenhum de que eu tenha a predação dos próprios indivíduos que eu coloquei. Por quê? Quando eu fizer o povoamento com alevinos, eu vou colocar a traíra do mesmo tamanho dos alevinos que eu estou colocando, então não há esse risco. Para quem prestou atenção, se somar todos os percentuais que eu coloquei aí, ele vai dar em torno de 105%, porque 65, 75, 85, 95, quando chega aqui no Curimba já bateu os 100%. Por que eu coloquei 5% a mais? Porque, gente, eu tenho que prever pelo menos 5% de mortandade de peixe. E esse 5% de mortandade de peixe eu posso colocar a mais. Então 5% de 10.000 alevinos vai dar 500. Bom, o nosso planejamento total de alevinos, 10.500, prevendo 5% de perda. É necessário, dentro do meu planejamento, realizar uma estimativa de produção.
Como eu vou ter, em média, 1 quilo de peixe para cada metro quadrado de espelho d'água ao final da produção, eu vou ter algo em torno de 10 mil quilos de peixe, 10 toneladas. Obviamente, dependendo das condições que eu implementar, eu posso aumentar essa produtividade, às vezes até 12, 13, podendo chegar até 15 toneladas. Por outro lado, se eu promover algumas ações inadequadas, essa produtividade pode ficar inferior, chegando a um nível não muito interessante de 7 toneladas de peixe por hectare. Outra coisa que eu preciso prever é a taxa de conversão alimentar, ou seja, quanto que o meu animal vai comer nesse período. Partindo do princípio que se eu fizer tudo direitinho, com boa circulação de água, boa fertilização, boa adubação, ou seja, mantendo as condições ideais de qualidade de água e promovendo essa alimentação fracionada por pelo menos 4 vezes ao dia, é previsto que eu tenha uma conversão alimentar de 1,5 para 1. O que significa isso? O peixe irá consumir 1,5 kg de ração e vai me dar de retorno 1 kg de peso vivo, ou seja, muito simples. Assumindo que o peixinho chega na propriedade com 20 gramas, ao final de um ano ele vai me dar 1 quilo. E quanto que ele comeu? Ele comeu, na média, 1,5 kg de ração. Portanto, a pergunta que se faz dentro do planejamento é: quanto que eu vou precisar de ração? Levando-se em consideração que somente os pacus vão utilizar de ração balanceada e que cada unidade irá atingir, em média, 1 kg após um ano de cultivo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de alevinos que eu tenho, que é 6.500, multiplicar por 1 kg, eu vou ter o quê? 6.500 kg de peixe, ou seja, só de pacu, multiplicado por 1,5 kg de ração por unidade. No final vai me dar uma estimativa de uso de ração nesse ciclo de 9.750 kg de ração. E os demais? E os outros 3.500 alevinos? Eles vão se alimentar daquilo que o tanque produz, tá certo? E das sobras. Então o que a gente pode assumir aqui é que o meu tanque irá produzir cerca de 3.500 kg de peixe sem se utilizar da ração balanceada, tá? Também é possível, dentro do planejamento, nós fazermos o cálculo dos outros insumos que vão ser utilizados, tais como calcário, adubação. Então, através desse planejamento, eu consigo determinar quanto que eu vou gastar em dinheiro e quanto que eu vou poder lucrar dentro da minha atividade. Bom, dentro do planejamento, sei quantos alevinos eu vou precisar, sei quanto que de ração que eu vou precisar durante o ciclo. O próximo passo é o preparo do tanque. E o que é o preparo do tanque? Ele vai ser esvaziado totalmente para retirada da produção anterior. Deixo esse tanque no expurgo por alguns dias, né, com cal para fazer desinfecção. Passado pelo menos uma semana desse expurgo, eu vou fazer a calagem e adubação. Vou preparar o tanque para receber os alevinos. Feita a calagem e adubação, eu já faço um planejamento para recepcionar os alevinos 7, 10 dias depois dessa operação de adubação e calagem. Compra e transporte dos alevinos. Eu vou comprar os meus alevinos em propriedades certificadas. Está aqui o alevino, olha, ele é pequenininho, ele é frágilzinho, no caso aqui são alevinos de pacu, tá? Então eu vou adquirir em propriedades certificadas. Geralmente, quando você chega lá na propriedade, esses alevinos já estão acondicionados em caixas de fibra, aguardando os compradores. Eles vêm do tanque de produção de alevinos,
logo ao amanhecer, vai para essa caixa de fibra e à medida que ele vai sendo comercializado, ele vai sendo retirado através de redes. Os alevinos são colocados dentro de sacos plásticos contendo 1/3 de água e 2/3 de ar, mais especificamente de oxigênio. Tá? Tem lá na propriedade cilindro de oxigênio que o pessoal faz o quê? Coloca um pouco de água, 1/3 da capacidade do saco plástico com água, coloca os alevinos e injeta o ar comprimido, o oxigênio comprimido dentro desse saco. O saco plástico ele é acondicionado no veículo, tá? E é importante que ele seja transportado por um período variando de 1 hora até 2 horas, tá? E sempre estando abrigado do sol. Não é interessante, não pode ter o sol incidindo direto em cima desses sacos plásticos. Chegou na propriedade, está lá o tanque preparado, o que eu vou fazer? Eu vou descarregar todos os sacos plásticos contendo os alevinos e já vou colocá-los dentro do tanque. Esse contato inicial da água do tanque somente com o saco plástico serve para começar a equilibrar um pouco a temperatura, porque certamente a água contida no saco plástico estará com uma temperatura maior do que a do meu tanque. Colocado dentro do tanque, eu já posso esperar cerca de uns 10, 15 minutos ou até meia hora se preferir. O que eu vou fazer? Eu vou começar a abrir cada um desses sacos aqui e começar a colocar um pouco de água do tanque dentro do saco plástico e esvaziar. E vou fazendo isso repetidas vezes até o animal ficar climatizado, até que ele perceba que há uma homogeneidade entre a água do tanque e a água do saco plástico. Quanto mais essa operação for demorada, melhor vai ser. Tá? Por quê? Porque a climatização ela vai ser perfeita. Um outro detalhe importante é colocar para vocês o seguinte: não adianta jogar ração nesse momento da chegada. A ração você vai começar a administrar no dia seguinte. O que você vai fazer? Escolhe um único ponto do tanque. No dia seguinte, depois de ter medido as propriedades físicas e químicas da água, fazer o controle da qualidade, naquele ponto que você escolheu, você vai jogar um pouquinho de ração. É bem lógico que nesse primeiro dia, dificilmente algum peixe vai até lá para se alimentar. Ele ainda não está totalmente adaptado ao meio. Mas com certeza, uma semana, 10 dias depois do povoamento, você repetindo isso, você vai começar a perceber que aos poucos eles começam a vir nesse ponto aqui para se alimentar. Então essa adaptação do peixe, ela vai durar cerca de 30 dias. Então, nesse período de soltura dos alevinos, até 30 dias depois, nós não vamos fazer nada, nós não vamos mexer com esse peixe. Esse peixe vai ficar quieto aqui, se adaptando. Só vai medir as propriedades físicas e químicas da água diariamente e fazer o arraçoamento bem devagarinho, bem pouco, para não ter desperdício de ração. Passado esse período de 30 dias, nós vamos começar a fazer o acompanhamento da engorda. O que eu vou fazer? O animal ele já adquiriu o hábito de se alimentar naquele ponto que você escolheu. Então 30 dias depois, a gente já percebe que o cardume está indo praticamente todo lá para comer. Cardume principalmente de pacu. O que você vai fazer? Você vai montar a rede naquele ponto, vai fazer a administração da ração e vai coletar alguns exemplares. Não precisa tirar os 10.500. Se você conseguir uma amostragem de 500 peixes, está bastante satisfatório. O que você vai fazer? Você vai fazer a biometria. O que é a biometria? Pesar e medir esses indivíduos. Tá? Então, no caso aqui, ó,
o técnico de campo está fazendo o quê? Ele pegou uma certa quantidade de indivíduos, colocou na balança, fez a pesagem, tá? E a pesagem ela não é necessário, pelo tamanho dele, fazê-la um por um, posso fazer de lote. Vamos supor, se ele colocou aqui nesse recipiente aqui, ó, da balança, no prato da balança, se ele conseguiu colocar aqui 10 indivíduos, ele vê o peso aqui na balança e obviamente divide por 10 para obter o peso médio de cada indivíduo. E vai fazer a mensuração de cada um desses alevinos aqui, desses peixinhos aqui. É interessante que essa amostragem também ela pode ser feita no início, antes de soltar os alevinos. Por quê? Algumas propriedades que você adquire o alevino, ela não tem esse dado para te fornecer. Então, quando você adquire aqui, ó, lá na propriedade, o que acontece? Tem dois tipos de fornecedores. Um tipo mais organizado que já chega e fala para você, ó, você está levando alevinos com peso médio tal e com comprimento médio tal. Tem propriedade que não faz isso, então há necessidade de você fazer a sua antes de você soltar esses alevinos, tá? Então, eu vou fazer então essas amostragens periódicas. Passado mais 15 dias, eu vou lá, armo a rede novamente no mesmo ponto e vou retirando indivíduos, vou pesando e vou medindo. Tá aqui, ó. Então, ó, vamos supor que isso aqui já não é o caso mais de um pacu alevino, obviamente. Aqui ele está com peso algo em torno de cerca de 700 gramas. Então, provavelmente deve estar com 6 a 7 meses. Então, o que ele está fazendo? Ele colocou aqui numa caixa que ele construiu, chamada de ictiômetro, tá? Onde ele tem uma trena e tem um material aqui, ó, uma espécie de um tipo de um carpete para não machucar o animal. Então ele coloca aqui, tira a medida, o comprimento, tá? Depois ele pesa. Tá? No caso aqui, como esse peixe está um pouco maior, há necessidade dele ser pesado sozinho. Outra coisa importante a se lembrar é que toda vez que eu estou manipulando esse animal, e eu vou fazer isso a cada 15 dias depois do povoamento. Na verdade, eu faço o povoamento, dá 30 dias, né, que é a primeira biometria, a partir daí é a cada 15 dias. E eu tenho que tomar alguns cuidados. O primeiro deles é que eu não devo fazer a biometria toda vez que a temperatura da água baixar de 22 graus. Se a temperatura da água baixou de 22 graus, eu suspendo a biometria. Outro cuidado é o seguinte, ó, eu pego esse animal, eu manipulo ele demais, ó, tá vendo? Estou manipulando ele demais, estou mexendo com ele. Então todo esse animal que é manipulado, ele perde muco e perde escama, tá? Um pouco, mas ele perde, apesar de todos os cuidados. Se eu devolver esse animal para o tanque sem nenhum tipo de tratamento, a saproleniose vai se instalar e eu corro o risco de perder esse animal. Então todo animal, depois da biometria, ele deve ser colocado numa solução de permanganato de potássio na proporção de 1 grama para 100 litros de água e permanecer pelo menos por um período de 20 minutos a 1 hora dentro dessa solução para depois ser devolvido no tanque. Tá? Então nós vamos repetir isso praticamente a cada 15 dias, sendo que no período de inverno a gente suspende essa atividade biométrica e retorno quando a temperatura da água se elevar novamente. Concluído o período de engorda, nós vamos realizar a despesca, que é a retirada dos animais para comercialização. E aqui eu já começo a colocar alguns pontos que devem ser analisados. Depois de 1 ano, esses animais vão atingir em média 1 kg. Esse peso de 1 kg de média, ele é interessante para pesqueiro. O pesqueiro compra toda essa produção aqui.
Porém, se eu for colocar esses peixes no mercado consumidor direto, ou seja, para peixaria, esse peso de 1 quilo não atende à necessidade do consumidor. O consumidor não vai querer adquirir um animal de 1 quilo. Então, vamos pensar em duas hipóteses. A primeira hipótese nossa é vender a minha produção para pesqueiro. O que vai acontecer? Eu vou ter lá a pessoa do pesqueiro para quem eu vou fornecer. Ele vai chegar na minha propriedade, eu vou colocar para ele que o meu tanque tem 65% de espécie principal, que no caso é o pacu, ou se eu tiver uma mescla de outros onívoros, peixes onívoros, e 35% da minha produção é de peixes secundários, vamos colocar assim. Então ele vai estabelecer um valor por quilo e eu vou comercializar. Imagine que eu coloque algo em torno de R$ 25 por quilo, não importa se é pacu ou carpa prateada, porque para clube de pesca isso aqui vai servir porque eu tenho de pessoas que podem gostar da carpa, principalmente da carpa prateada ou do curimbatá, que tem menor aceitação. Os demais todos têm boa aceitação. Então, se eu coloco lá, estipulo um preço de R$ 25 o quilo, se eu tiver 1 tonelada de peixe, ou seja, 10 mil quilos, isso vai me dar algo em torno de R$ 250 mil. Então, eu tive aqui uma receita bruta de R$ 250 mil. Quanto que eu gastei? Bom, é lógico que a gente teria que fazer um cálculo mais detalhado, né? Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: se tudo correr bem, eu consigo colocar esse peixe nesse valor e o custo de produção é 1/3 desse valor. É 1/3 do valor que eu tenho de renda, da minha renda bruta. Eu vou gastar entre funcionário, ração, calcário e adubo, nada mais, nada menos do que em torno de 90 mil, 80, 90 mil reais por hectare. E vou ter uma receita de 250. Então aqui o dono do pesqueiro vem, compra tudo que eu tenho e leva embora. Por outro lado, se eu pensar diferente, falar, bom, eu não quero vender todo o meu peixe para o pesqueiro, e partindo da ideia que eu tenho vários tanques. Eu fiz esse povoamento inicial em todos eles, tá? Inclusive até colocando num outro tanque o tambaqui, enfim, eu dei uma mesclada em todos os tanques, mas eu tenho todos eles policultivo. O que eu posso fazer? Eu não preciso necessariamente, nesse momento, vender tudo que eu tenho para o pesqueiro. Eu posso tirar em torno de 20% do que eu tenho aqui, 20%, 30%, vamos assumir que eu tiro 20%. Se eu tenho 10 toneladas de peixe, ou 10 mil peixes adultos aqui, se eu tirar 20% disso, eu vou tirar algo em torno de 2 mil peixes. Então ele vem aqui e me leva 2 mil peixes, como eles mesmos dizem, um pelo outro, mais ou menos na proporção que eu coloquei aqui. Então, se eu tenho 1.000 peixes que ele está levando, ele vai levar 65% de pacu e, da mesma forma, os outros percentuais. O que vai acontecer? O que sobrou aqui, se eu tirei 2 toneladas, as 8 toneladas que sobrou aqui, eu continuo deixando, continuo alimentando meu peixe, só que o que vai acontecer? A curva de crescimento agora, ela começa a sofrer uma inflexão maior, ela começa a diminuir. O peixe agora, a gente pode dizer o seguinte, que mais um ano de cultivo, ele não vai me dar mais 1 quilo. A ideia seria esperar que ele me desse 2 quilos. Isso não é verdade. Nesse caso aqui, a partir do primeiro ano de cultivo, ele já começa a diminuir a conversão alimentar dele, né? Começa a afetar e o crescimento também. Então, na verdade, ele vai atingir, provavelmente, depois de mais um ano, 1,5 kg.
Só que o que eu fiz? Quando eu tirei 20%, eu dei condições, ou continuo dando condições, de qualidade de água para esse animal continuar crescendo. Passado aí mais ou menos um período de 3 meses, 4 meses, eu posso oferecer novamente esse peixe, né? Mais um pouco de peixe para o pesqueiro, aonde ele vai tirar daqui mais um pouco, aí mais uns 20, 30%, ele tirando essa nova carga aqui, tá? Eu vou ficar com uma carga um pouco inferior também, tá? Porque eu estou tirando mais um pouco, ele vai levar peso unitário aqui em torno de 1,2 kg. O que vai acontecer? O resto do ano, a partir do momento que eu tiro de 40% a 50%, eu posso conduzir essa piscicultura minha aqui, com esses peixes aqui, por mais um ano. Então, no final de 2 anos, ele vai atingir um peso médio de 1,6 kg. Então, esse peixe já começa a ficar um pouco melhor para o consumo em peixarias. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? É que quanto mais tempo eu deixar, ele vai ganhar peso. Só que ele vai consumir cada vez mais ração e vai fazer o quê? E vai diminuir essa taxa de crescimento. É óbvio que quando esse dono de pesqueiro veio aqui no primeiro aquisição após o ciclo de engorda, ele me pagou R$ 25. Como ele vai levar um peixe com o peso um pouquinho maior, esse valor tende a subir um pouco. Assim como lá no final do ano, passado 2 anos, esse peso desse peixe o quilo dele vai aumentar mais um pouco, tá? Então eu posso pensar nessas duas hipóteses: deixar o peixe por 2, 3 anos dentro do meu tanque, aonde o valor agregado no final da venda vai ser maior, tá? Despesca é o resultado final, é isso aqui, ó, aquilo que o produtor quer. Lembrando sempre o seguinte: se ele deixa mais de um ano, 2, 3, 4 anos, o que é possível, ele vai ganhar mais. Só que o risco dele vai aumentando também por causa de uma provável doença. Então tudo isso tem que ser contabilizado, hein? Tá? Bom, se o meu peixe vai para o abate, para ir para a peixaria, é interessante que esse peixe passe por um processo chamado de depuração. No caso do pesqueiro não precisa isso, do jeito que ele retira da minha propriedade, ele já solta lá nos tanques dele. Mas no caso do peixe que vai ser processado, ele tem necessidade de ir para depuração. Para quê? Pessoal, quando o peixe é criado em confinamento, em tanque, ele fica num ambiente aquático com uma grande quantidade de algas. E essas algas, ela tem um ciclo de vida, principalmente as algas cianofíceas. Elas liberam na água uma toxina chamada geosmina, que dá aquele gosto forte de barro no peixe. Então, é necessário, antes do peixe sofrer o processo de abate, que ele venha e fique confinado em tanques assim de concreto, com bastante circulação de água, por um período de pelo menos de 4 a 7 dias, tá? Então ali é um formato um pouco diferente da caixa, que são caixas azulejadas, e ele vai ficar aí por 4 a 7 dias. Após esse período, ele só recebe ração balanceada, ele continua recebendo ração, e após esse período ele vai para o abate, e aí a geosmina já é eliminada. O transporte do peixe vivo, tanto para o pesqueiro quanto para onde vai ser abatido, ele é feito em caminhões com esses containers aqui. Esses containers são caixas de fibra em que eu tenho sistema de oxigenação para que o peixe chegue vivo, tá? Então ele é um sistema bem, não é adaptado, ele é adequado para o transporte. No caso aqui, ó, o peixe está chegando para ir para o pesqueiro, então cada uma dessas caixas tem um sistema de drenagem no fundo, é aberto, e o peixe, ó, tá até para perceber um aqui, ó, ele vai caindo nas caixas de fibra e aí é transportado lá para o tanque,
e os processos de soltura desse animal é igual como se fosse de um alevino, no caso se a gente estiver levando para o pesqueiro. Pessoal, com isso então a gente encerra esse capítulo de engorda, onde nós passamos as principais metodologias.